Eu fico sempre incomodada porque parece que todo mundo tem que ser assim. Só fulano e ciclano é bem sucedido. Esse limite, ele não vai conseguir ser ultrapassado. Mas é um exercício interessante de se fazer. Do que a gente consome, a gente consegue ter uma estabilidade financeira, mas porque a gente está consumindo coisas, a gente fica achando que a gente precisa mais, quando na verdade aquilo não é algo principal na nossa vida. Oi, aqui é a Luana e eu tô vendo vários vídeos das pessoas falando coisas que os influencers nos ensinam e que não necessariamente são verdades, que eles estão nos enganando. E aí eu resolvi falar algumas que eu tenho sobre papelaria personalizada, donos de loja, esse tipo de coisa. Vamos lá, porque essa câmera não tá gravando, não sei o que tá acontecendo, então não vou ficar muito conversandinho não. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é: a gente só é bem sucedido quando a gente tem uma quantidade absurda de pedidos. Eu acho que tem várias pessoas que criam uma empresa, tem muita gente que cria empresa porque quer e tem muita gente que cria a empresa por necessidade. Mas um dos pontos principais é: quando a gente entende o que a gente quer ou deixa de querer, muitas coisas param de fazer sentido. E pra mim, essa é uma das coisas que pararam de fazer sentido. Quando a gente tem uma empresa e essa empresa ela se sustenta, a gente consegue ter uma vida bacana, a gente consegue comprar as coisas, tem uma qualidade de vida, descansa ao mesmo tempo que trabalha, isso pra mim já é sucesso, já é algo que já chegou num patamar muito legal. Eu não preciso necessariamente querer expandir o meu negócio, ter mais e mais pessoas trabalhando pra mim e cada vez ter mais e mais pedidos. Eu entendo quem acha que muitos pedidos é sucesso, não tem problema nenhum, mas quando a gente vê as pessoas na internet falando que eu tenho quantidade de pedidos X, isso daqui é uma pessoa bem-sucedida, eu fico sempre incomodada porque parece que todo mundo tem que ser assim. Só fulano e ciclano é bem-sucedido porque tem aquela quantidade de pedidos X. Quando a gente sabe que não necessariamente é verdade, muitas vezes as pessoas trabalham e não têm um descanso minimamente, e quando vê estão tendo burnout. Eu sou um exemplo disso, eu tive burnout porque eu trabalhava muito, eu ganhava muito mais que eu ganho hoje, mas a minha qualidade de vida estava muito pior. E aí vem um ponto número 2 de coisas que eu vejo e me incomodam, que é: a gente consegue fazer número X de dinheiro, tipo 5 mil, 6 mil, sozinho. Porém, tem um limite, gente. Claro, a gente consegue ganhar bem sozinho, mas vai chegar um limite, a gente vai ter um teto de ganhos sozinho. Não tem como a gente ter uma quantidade tão grande de pedidos e sendo sozinho. Porque um dia tem uma quantidade de X de horas. A gente precisa descansar, a gente precisa comer, a gente precisa ter um lazer, enfim, a gente precisa viver. E quando a gente tem uma quantidade de pedidos X, esse limite ele não vai conseguir ser ultrapassado. Não só pela gente, mas às vezes pelo maquinário. Se tu tem duas impressoras, tu vai conseguir fazer mais, mas ainda assim vai ter um teto do que tu vai conseguir. E muitas vezes eu vejo cursos das pessoas fazendo, nossa, é super tranquilo conseguir fazer, quando na verdade não, sabe? Tem um quê? Sem contar em questão de gastos também que a gente vai ter para manter uma empresa, que uma pessoa só a gente vai conseguir, mas se a gente quiser mais, vai ter que ter outras pessoas. Mas é claro, a pessoa que está vendendo o curso, ela quer o chamariz, ela quer te atrair, ela quer fazer que tu compre aquilo. E muitas vezes quem compra os cursos está trabalhando sozinho. Então é muito melhor eu tentar vender, fazer com que a pessoa ache que vai ganhar muito, muito, muito dinheiro sozinho, quando na verdade não é bem o que vai acontecer. E falando sobre donos de cursos, enfim, muito eu vejo, e muito no TikTok também, porque tô lá naquela rede, de pessoas falando que produto X, produto Y vende muito. E, gente, não necessariamente, tá? Às vezes tem coisas que vendem muito bem pra mim, mas outras pessoas não vendem tanto. Coisas que em uma época do ano vai vender muito, outras não vai vender tanto. E é super normal, tá? Então, tu vê vídeos e vê pessoas falando que tal produto vai vender, e aí tu faz tendo esperança que, nossa, eu vou lucrar muito, e não acontecer, acaba causando uma frustração que muitas vezes quem tá no início acaba se frustrando mais e fica decepcionado, às vezes quer parar no meio do caminho. Isso também para épocas sazonais, sabe? Então, volta às aulas, Dia das Mães, Natal, esse tipo de coisa. Muita gente fala, por exemplo, Dia das Mães, que é um dos melhores datas. E pode ser que por alguns anos que aquela data seja muito boa, ou para algumas pessoas seja muito boa, mas não necessariamente para todo mundo. Por muitos anos eu tive o início do ano bem ruim,
por causa que eu não focava em volta às aulas. Depois que eu comecei a focar em volta às aulas, ter alguns produtos bem bacanas para volta às aulas, o meu início do ano melhorou bastante. Comecei a ficar um pouco mais tranquila. Mas também eu melhorei muito o início do ano quando eu não quis aumentar tanto a loja, querer que ela crescesse mais, enfim, é outro papo, outra coisa, porque eu tive um burnout, enfim, outra coisa que eu falei em outro vídeo. Mas voltando, não necessariamente a data vai fazer tu vender algo, sabe? Tem vezes que não tem data comemorativa, não tem nada, mas tem muitos pedidos. Então, não é porque fulano tá falando que necessariamente é o que vai acontecer. E sobre redes sociais em relação a eu estou mostrando meus pedidos, olha só o quanto de pedido que eu tenho, essa época tá boa ou não tá boa, vem um ponto pra mim que é sobre, às vezes, alarde no sentido de estamos na época das mães e a gente não tá tendo tanto pedido, eu não estou tendo pedido, não sei o quê, e as pessoas no comentário começam, meu Deus, eu não estou tendo tanto pedido. E a gente tem que entender que, às vezes, é algo que vai além da gente, obviamente vai além da gente, mas muitas vezes é o lugar que a pessoa mora, também tem isso. Então, tem cidades que são muito pequenas, tem cidades que são muito grandes e aí tem muita concorrência. E o que acontece para a pessoa ali, naquela tela ali, não necessariamente é o que vai acontecer com a gente. É claro, a gente pode ver um vídeo, se identificar e ver que realmente tá todo mundo meio no mesmo barco de não tá tendo pedido, mas muitas vezes a pessoa tá te mostrando uma coisa e pra ti tá muito bom. E é sobre a gente não entrar no modo desespero por causa de outra pessoa. Às vezes a pessoa não tem essa intenção, mas ela acaba criando uma ideia de que tá muito ruim algo que não necessariamente tá ruim. É claro, ela pode ter uma quantidade de pedidos antes e ela tá comparando, tá vendo que não tá legal. Mas eu falo mais sobre a gente olhar aquilo e não se desesperar, não deixar de fazer algo. Se é Natal, eu tô vendo que as pessoas não estão vendendo, o que eu posso fazer e o que me cabe também de tentar melhorar aquilo ali para tentar ter um pouquinho de pedido. E de ser realista, de saber, eu realmente estou tendo poucos pedidos? Ou eu tô vendo as pessoas meio que afoitas e aí eu tô ficando afoita por causa de outra pessoa? É claro que eu tenho vários pontos com redes sociais e sobre a gente ficar ansioso. Eu sou uma pessoa que diminui muito meu consumo de rede social porque eu ficava muito nervosa com relação a isso, de ver outras pessoas encomendando esse tipo de coisa. Mas é um exercício interessante de se fazer do que a gente consome e em relação a consumir algo, o que a gente está absorvendo que está afetando o nosso negócio. Porque às vezes nosso negócio está indo bem, a gente tá indo bem, a gente tem saúde, repetindo, a gente tem saúde, a gente tem qualidade de vida, a gente consegue ter uma estabilidade financeira, mas porque a gente está consumindo coisas, a gente fica achando que a gente precisa mais, quando na verdade aquilo não é algo principal na nossa vida. É importante sim, mas não é algo principal, não é aquilo que tu quer que seja o ponto, o pilar da tua existência. É isso, gente, são as coisas que eu acho que o pessoal fala e que acaba nos influenciando, que não necessariamente são verdades. Se tu tem mais algumas coisas pra falar, deixa aqui nos comentários. Se tu gostou desse tipo de vídeo, não deixa de apertar em gostei, se inscrever aqui no canal e tchauzinho!